falando em especialista, agora eu tenho aqui a presença de Perboa Lacerda, otorrinolaringologista. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado. Tudo certinho? Tudo. Obrigado. Mas tem muita gente que não acha que tá tudo certinho, né? Até porque já tá querendo aí ter sinais de mudança no tempo, né? Com e a gente certeza. sabe que essa época é campeã também para dar aí, distribuir problemas respiratórios, né? Junho, julho e agosto o aumento da poluição aqui é muito grande. E como o pessoal sofre, né? Sofre muito. A acidez da cidade, da grande cidade, quase todas as grandes cidades, é muito alta. E aí agride muito o aparelho respiratório. E quais são os problemas mais comuns nessa época? Olha, todas as vírus, porque vírus é uma coisa que está no mundo inteiro e globalizado, né? Alguém sai de pé aqui ontem, espirra no aeroporto aqui, já contamina 50, 100 pessoas, que aí vai e o vírus de Pior que é Pequim está verdade, aqui. né? A gente trata até com certo humor, Então, mas é uma coisa terrível. globalizou. A gente fica sabendo de um vírus que começa a aparecer num país, você fala, ih, até chegar aqui vai demorar. Vai nada, chega rapidinho. Então a virose é uma coisa universal, está aqui em qualquer lugar. E a gente tem que estar defendido, a gente tem que estar com as defesas boas, tá certo? E isso não é alarme nenhum, não tem que ficar preocupado com isso não. Viver a vida. Agora, paga-se um preço maior nesses períodos e a gente aí tem que se preocupar com umidade, com uma série de coisas. Certos cuidados são necessários, né? Então, uma pessoa que já tem um histórico de rinite alérgica, por exemplo, que de repente pode evoluir para uma sinusite, a pessoa que tem asma, bronquite, que cuidados especiais que essas pessoas têm que ter nessas épocas, principalmente? O atixim da branca de neve, né, que é um inseto, é o nosso alérgico mais conhecido no mundo. Então, assim, 1/3 da população... Tem tanta gente que se identifica com eles que é triste, né? E tem o soneca que tomou antialérgico e está dormindo. Está dormindo, mas ele tomou antialérgico daquelas gerações anteriores, né? Então, a alergia é uma coisa bastante difundida na humanidade. Os cuidados são muito simples, assim, você não pode parar a sua vida. Apenas, por exemplo, higiene de mãos, que é uma coisa que você toca em tudo que é coisa. Então, lavar as mãos é um hábito simples que ajuda tanto assim. Os ajuntamentos da noite, das famílias, quando o frio baixa, você fecha a janela, não deixa o sol entrar, às vezes, isso é horrível. Onde entra o sol, não entra o médico, já diziam os árabes antigos. É verdade, a umidade é um perigo, né? O sol esteriliza. Então, e o grande vilão do alérgico é o travesseiro. A gente dorme e baba no travesseiro. Todo mundo baba. E todo mundo baba. Exato. Uma vez eu acompanhei uma entrevista sua aqui, eu adorei, aliás, eu me diverti horrores. Todo mundo baba, é fato isso? Claro. Por mais que você ache que você não baba, você acorda sequinha, mas não, você babou, em algum momento você babou. Você estava assim no travesseiro. E aí cria fungo. E depois você cheira o fungo. 8 horas cheirando. Ou mais, aí você tem uma chance maior. Até mais. Exato. Então você tem que ter um cuidado grande com o dormir. Se a janela deixa entrar o sol só para o meio do quarto, no mínimo bote uma cadeira e bote o travesseiro durante o dia para que ele leve sol. No mínimo, se puder afastar a cama, melhor. É bom trocar o travesseiro com uma certa frequência também, Com certa frequência, né? claro. A cada o quê? 2, 3 proteger meses? E assim por diante. Tá certo. Então beber água é um hábito saudável. Primeiro porque a pele envelhece mais devagar. O intestino agradece e o aparelho respiratório também. Fica umidificado. E aí você se defende um pouco melhor. Boa alimentação, repouso adequado, uma vida natural. Não exagerada, porque tem gente que fica... Eu vou evitar tudo para viver mais. E daí, nem viveu. Não vive, porque fica evitando tanta coisa que acaba não vivendo. Agora, isso que você falou é importantíssimo, né? Lavar as mãos constantemente, principalmente no caso do alérgico. Porque, olha, eu posso dar o meu depoimento aqui, pessoal. Tenho rinite alérgica, convivo com isso há muitos e muitos anos. Não tem cura, a gente sabe, né? Tratamento a vida toda. Tem equilíbrio, dá para controlar. Mas a mão no nariz, coçando, é uma loucura. Então, a mão tem que estar realmente muito limpa, né? Porque a gente é muito mais transporte de coisas ruins, né? Se não faz assim, por exemplo, você liga um aspirador de pó, ele colhe o pó grosso e ele deixa passar pelo saco o que contém o pó fino, que tem alta penetração. Então não se liga esse aparelho enquanto o alérgico estiver em casa. E quando ligar, deixa a criança estar na escola, 2 horas antes dele chegar, já não liga mais, é para baixar, ventilar a casa. Você às vezes vai para o interior, vai para a praia e está uma casa lá fechada há meses. Quando você abre aquilo tem tanto fungo, tanta coisa. Então deixa a tua criança brincando longe da casa, enquanto ventila. Esses cuidados simples podem ajudar bastante. Até você tocou num ponto interessante. Tem alguma diferença aqueles aspiradores que tem água dentro, que capta poeira e capta na água? São melhores para as pessoas que são alérgicas, então, na hora da limpeza? Bacana, legal saber. A garganta fica muito vulnerável também nessa época, né? Muito, porque tudo entra por aqui, né? Então,
fica muito vulnerável. E o alérgico, ele tem, ainda falando do alérgico, ele tem mais, é fato que ele tem mais sono durante o dia ou que ele não tem uma noite tranquila por conta de não respirar muito bem durante o sono? Em geral, é verdade isso? porque se a alergia causa muita obstrução, ele vai dormir de boca aberta, ele vai roncar, ele vai ter aquelas apneias, aí é ruim, né? A apneia seria aquela interrupção do sono e etc. Isso é muito ruim. Obviamente que no outro dia essa criança está farol baixo. Ela ficou dormiu mal, obviamente o aprendizado dela como é que é? É ruim, ela está desconcentrada. E aí ela podia estar ligadona assim com a aula, com as coisas do mundo, e ela está, coitadinha, então aí ela paga um preço. Até o aprendizado, não é que houve uma lesão cerebral, não é isso. É que ela está desanimada. No dia que você está mal dormida, você não aprende bem as coisas. Eu estou rindo porque eu já acordei com um apagador de professor voando na minha cabeça. No meio da aula, não tem que voltar. Rinite alérgica é um problema nessa fase do aprendizado, porque a gente tem que tomar os remédios também. Interfere no Na minha sono. época não tinha tanto esses remédios de última geração, que não dão tanto sono hoje em dia. Exato. Eu dormia horrores, não façam isso, não tentem isso em casa. Mas era uma coisa incontrolável. E de repente eu acordava com giz em cima de mim, com um apagador, assim, era, né, o rendimento cai muito. Tiração de sarro daquela. Hoje tem muito medicamento que você usa local aqui, né? Sem absorver no corpo, sem ter nenhuma contraindicação. Os grandes progressos trouxeram isso pra gente. Ótimo, né? Tá Felizes ótimo. dos alérgicos hoje em dia. Isso. Agora, fala um pouquinho pra mim sobre faringite e laringite. Tem alguma que ataca primeiro, quando vai dar sinais, ou não tem nada a ver? Ite significa inflamação. Então a faringe, a laringe, está tudo por aqui. A laringe é mais baixo, é onde tem a corda vocal. Basta um pequeno edema, uma pequena inflamaçãozinha, você já está rouco. E aí, então, atrapalha bastante, tá? O maior risco seria aquela que a gente chama de tosse de cachorro, não é? Ou aquela tosse agressiva. Então, na criança, tem um cuidado mais especial com isso. Leve ao médico para evitar que esse pequeno edema, uma inchaçãozinha de meio milímetro aqui na laringe, produz uma repercussão muito grande. Então é bom ter um cuidado médico mais intenso para evitar alguma sufocação possível. Assim que perceber algum sintoma... Não é para ficar apavorado, não é isso. É muito raro isso acontecer. Mas é melhor a gente ter cuidado com as coisas raras também, porque são mais perigosas. Mas são raras. Agora a faringite aqui na nossa faringe, todo mundo vai ter alguma irritação alguma hora. Ninguém chegou ao fim da vida sem ter uma encrenca dessa, não tem como. Né? Você gritou demais, você foi a uma festa, você teve poeira... E aí vai ter essa irritação e é bom cuidados de, como eu disse, beber água, gargarejar alguma coisa simples como o bicarbonato na grande cidade ajuda. É um remedinho antigo da avó. Um pouquinho de bicarbonato com água e você está tirando a acidez daqui, que a cidade grande tem tanta. Então essa acidez é um fator de irritação. O bicarbonato é ótimo para limpeza no geral, né? Para tirar a acidez daqui. Legal. Nos períodos de junho, julho e agosto, principalmente. São os piores meses do ano na grande cidade, principalmente na época mais seca, aqui em São Paulo. A gente viu agora há pouco nas imagens, né? A Ana Paula estava mostrando pra gente, a camada de poluição em São Paulo hoje está uma coisa o preço absurda, é alto, né? E a gente percebe isso, não é Você só... tem quase 25% a mais de doença respiratória aqui do que daqui a 40 quilômetros fora da cidade. Que loucura, é o preço que a gente paga por morar nessa cidade tão grande, né? Você falou uma coisa muito interessante, mas antes disso, eu quero dizer para você que você pode também participar da nossa entrevista, pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta, o seu questionamento, de repente tem alguém na família passando por algum momento aí de problemas dos ites, famosos ites, pode mandar pra gente aqui, otite, laringite, faringite, rinite, sinusite, etc. Mande a sua pergunta, manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Você falou sobre rouquidão. Isso. As imagens da cidade a gente vai mostrar aqui, ó. Olha a situação. Nossa Senhora. Olha como é que está hoje a cidade de São Paulo, gente. Não se assuste, não adianta também ficar, né, neurótico, pirando, pensando nisso, porque a gente vive aqui, vai fazer o quê? É ter esses cuidados, realmente tem que ter um cuidado a mais quem mora aqui, quem vive isso, quem respira esse Beber água ajuda, hein? É, né? A água é maravilhosa, realmente. Até para rouquidão, você falou de rouquidão, tem muitas pessoas que têm o hábito de fazer o famoso pigarrear, né? Isso. E claro, a tosse também É um reflexo de defesa. Certo. Se eu jogar um grãozinho aí na tua garganta de qualquer coisa, você vai tentar expulsar. É verdade que isso é muito terrível para a corda vocal, principalmente? Pigarrear e tossir? Não diria que é terrível não, porque é um fator de limpeza. Você está se limpando. Com muita agressividade pode ajudar a ter um edemazinho maior.
Mas eu não creio que deva assustar ninguém por isso, não. Se tem acúmulo aqui, E quando vira mania? Eu tenho que... É bom corrigir, porque aí a agressão, a vantagem passa a ser E pode incomodar quem está perto também. É a desvantagem, exatamente. Tá certo. E agora, quanto a respirar pela boca, é um hábito que pode prejudicar a garganta? Muito, porque assim, nós temos um filtro perfeito aqui em cima. E quando o ar passa por aqui, nós vamos filtrar a poeira, nós vamos umidificar melhor, tem todas as vantagens. Se ele foi direto por aqui, chegou um ar mais ressecado aqui, aí a gente paga um preço maior. Rouquidão, edema, mais as ites aí, né, as viroses ou até infecciosas mesmo, porque você não filtrou bem pelo nariz, que é o grande filtro dessa sujeira toda que a gente acabou de ver na cidade. Toda, né? Exatamente. Ainda falando das ites, a otite tem alguma relação com o tempo, com poluição? Tem, a otite média tem porque aqui fora é pele, a pele entra, recobre a membranazinha e sai. Então aqui a otite externa não tem nada a ver com isso aqui. Mas há uma comunicação até por trás da membrana. Então, da boca e nariz até o ouvido, tem uma comunicação. Aí tem tudo a ver com isso. Então, por exemplo, irritações de piscinas com alto teor de cloro, sais de alumínio, algicidas, etc., às vezes irrita aqui e vai dar otite média. A otite externa não, é pele. É coisas que vêm por aqui, com limpezas exageradas, que a cera protege, né? A gente só tem que tirar com o dedinho mesmo e um pano. Só até onde vai o dedo, Só né? onde vai o dedo. Tá. A natureza foi muito clara nisso. A gente é que não entendeu o recado. Foi lá e produziu uma coisinha mais fininha para ir além, né? Péssimo. Não faça isso, né, doutor? O Paulo Dan mandou uma pergunta para a gente aqui. Ele diz que ele é alérgico e ele quer saber o que ele pode fazer para melhorar a respiração nos dias muito quentes e muito secos. Na cidade dele faz por volta de 33 graus. Ui. Beber água é o... Ele não falou a cidade, eu queria saber que cidade é essa. Deve ser interior, né? Provavelmente. Beber água, e o conselho que se poderia dar sem muito risco seria aprender a limpar o nariz com soro fisiológico simples na temperatura do corpo. Várias vezes por dia. Sem drogas, porque aí o médico teria que receitar para ver se o diagnóstico está certo. Agora, higienizar só com soro, morninho no próprio corpo, assim, a mãe bota o vidrinho junto do corpo dela, que fica temperatura do neném, por exemplo, do seu filho, e aí não prejudicaria. É o que a gente pode orientar, assim, no sentido de sem correr riscos. De imediato, né? Ele pergunta também se é normal o ouvido produzir cera diariamente. Por quê? Você é daqueles que cutuca muito a orelha, Em São Paulo, Dan. Beijo pra você, obrigado pela pergunta. A cera é um excelente antibiótico, ela defende de fungos, de umidade, de tudo que você puder imaginar. Então, assim, a produção da cera faz bem para o ouvido, é a grande defesa. E se você tira com alguma haste, alguma coisa, aí você está abrindo a porta para a infecção entrar, ou a micose. Então é o dedo e um pano e nada mais. Tem alguma ilustração aqui que dá para mostrar, tanto dessa parte do filtro que você falou do nariz, quanto do ouvido? O ouvido, ele é pele aqui no canalzinho, e a cera só se forma aqui fora. A gente encontra a cera bem aqui, que foi o dono do nariz, do ouvido que levou, com alguma coisa que enfiou aqui. Então, essa parte aqui, é cuidado com isso aqui que Deus nos deu. Dedinho e pano e tchau. E sabão aqui na orelha, limpeza normal. Agora, a parte interna que vem do nariz é onde tem algumas infecções por vezes, que aí vem da piscina, da irritação, da alergia, que aqui é a mucosa que está no nariz. Então, o nariz pode ser o vilão. Certo. Tem alguma coisa a ver a anatomia? Vou fazer uma pergunta que pode parecer uma bobagem enorme. Você falou que o que Deus fez, a anatomia é perfeita e tudo mais, a gente deve usar sempre o dedinho. Então quer dizer que tem alguma relação o tamanho do dedinho com orifício, com abertura? Exatamente. Quem tem o dedinho maior tem abertura maior no o dedinho ouvido? Pequeno aqui. Se a natureza tivesse feito ele fininho aqui, a gente se agredia. Então a natureza não é boba, não. Mas tem gente que deixa a unha crescer também, né? É ruim, Especialmente para isso. Quando a gente morava na floresta, precisava de unha para brigar, né? Mas agora não precisa. Agora para deixar curtinha, que é até bem mais higiênico. Pode até tirar com o dente mesmo, quem não tiver a tesoura. Agora do nariz, só mostra rapidinho então como é que funciona aí a parte anatômica para que as pessoas entrando aqui por cima, ele tem essa área toda aqui onde vai ter filtração natural. Tem um muco, um catarrinho branco super preguentinho, que as bactérias pregam nele. E ele tem antibiótico. E tem uns cíliozinhos microscópicos que bate com 1.000 a 1.500 vezes por minuto, limpando. Então, quem não tem esse aparelho limpador aqui, morre, não se cria. Então, se a gente proteger isso aqui, de certas agressões, está melhorando a sua saúde. Se o ar entrar pela boca,
perdeu a oportunidade do filtro. Tá? E o nariz também ajuda a aquecer o ar nos dias mais frios, né, antes de chegar na garganta. A glândula joga esse antibiótico e os cíliozinhos batem que nem o limpador de para-brisa do carro. Você joga água e ele limpa, joga água e ele limpa. É assim que a gente tem tudo isso aqui. A natureza foi muito sabida nisso. Que bacana. E por isso a importância também de manter o nariz sempre limpinho, né? Limpo e beber água para ficar umidificado, hidratado. Tá certo. Tá ótimo. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigado Foi também. tudo muito obrigado mesmo. Muito esclarecedor. Espero que você também tenha gostado bastante. E volte sempre, viu, doutor Perbois? Obrigada mesmo. Hoje, doutora Flávia Lira Diniz, que é otorrinolaringologista, está